Olá, seja bem-vindo ao Tex Talk. Eu sou Emir Zanato, CEO da Tex, e tenho o prazer de apresentar para vocês esse podcast que tem como objetivo falar sobre o mercado de seguros. Hoje, o episódio é bastante diferente. A gente resolveu olhar para trás. Esse é o episódio número 50 do Tex Talk. A gente resolveu lembrar como que a gente começou, por que a gente tem feito o que a gente tem feito, mas eu não vou me estender muito contando para vocês. Vamos direto para que vocês possam ouvir as pessoas que construíram, que fazem parte disso todos os dias em cada episódio. O Tex Talk ele nasceu com o objetivo de contar histórias. Acho que essa foi uma premissa que a gente tinha desde o início. A gente não queria que fosse mais uma entrevista com mais do mesmo, das mesmas pessoas que sempre estão no mercado, então a gente queria trazer pessoas novas. A gente queria produzir mais conteúdo, né? Então todo o trabalho que a gente começou a construir a partir dali, de marca, de como a Tex era vista no mercado, qual o tipo de conteúdo que a gente produzia, como a gente podia ajudar ao mercado de seguros, como que a gente podia ajudar para o mercado de seguros crescer em novas oportunidades. O marketing de conteúdo ele foca em atrair, engajar e se conectar com o público através de conteúdo. Então pode ser um texto, um artigo, um podcast, um e-book, um conteúdo nas redes sociais, qualquer coisa que você faça que agregue valor para o dia a dia do seu cliente, do seu segurado. Então, pra gente, né, os nossos clientes são os corretores, então a gente sempre tentou buscar formas de criar conteúdo de valor. E o Tex Talk foi um dos caminhos que a gente encontrou. Eu sempre me interessei muito pela história das pessoas, sempre fui muito curioso de entender como é que as pessoas chegaram até ali. Porque normalmente a gente conta uma história que é muito bonitinha, né, muito roteirizada, e a realidade, a vida não é assim. Aí eu fiz isso, fiz aquilo e aí deu certo. Tá, mas e as outras vezes você tentou que deu errado? Deu errado por quê? O que era o errado? E consumindo o conteúdo dentro do mercado de seguros, ou qualquer palestra, evento que você vai, senta lá e escuta a história de alguém absolutamente perfeita, você fala, bom, eu sou péssimo, eu nunca conseguiria fazer isso, eu não sou essa pessoa. Mas se você parar para conversar efetivamente com essa pessoa que estava lá no palco e entender como foi a história dela, frequentemente ela era tímida, ela nunca achava que ela ia estar naquela posição, ela tem um monte de insegurança, ela é muito mais parecida com aquela pessoa que estava na plateia, que não se conectou com ela, ou que ficou até assustado com ela, do que com quem ela está se desenhando ali. Então, o objetivo do Tex Talk, do que a gente criou aqui, foi contar essas histórias de verdade. Acho que quando eu cheguei pro time para contar da ideia do Tex Talk, todo mundo ficou muito empolgado. Todo mundo queria entender como é que ia ser essa dinâmica, como que a gente ia fazer as gravações, quantas pessoas iam participar. Quando surgiu essa ideia de trazer o podcast para dentro da Tex, fazer um conteúdo que fosse relevante, que fosse pessoas de seguro falando sobre seguros e das dificuldades que elas passaram, como foi. Eu lembro que foi interessante, assim, eu nunca esperaria que uma empresa de tecnologia começasse a desenvolver um podcast para alimentar ali o mercado. E aí eu lembro que nas discussões a gente falava de tipo, como que a gente vai chamar? Como que a gente vai fazer despertar o interesse do corretor na nossa marca? Então, nessas conversas assim de como impactar o corretor, foi a semente da ideia do podcast, ela foi amadurecendo, né? E aí do início ali a gente começou, eu lembro que o nome foi a primeira dificuldade, né? Tipo, qual que vai ser o nome de um podcast para comunicar para o corretor, envolvendo também a Tex. Eu lembro que a gente criou vários, teve uma diversidade de nomes, assim, a gente mandou várias listas e a gente achou que o Tex Talk seria o mais interessante, porque a gente não queria que soasse uma entrevista, mas uma conversa, acho que isso foi um ponto muito relevante. Se eu fosse apresentar ou fazer um talk show ou qualquer coisa assim, do jeito que esperam, eu acho que eu não seria capaz de fazer. O que eu tento fazer é ser como eu normalmente sou quando eu conheço alguém. Absolutamente curioso em tentar conhecer mais, saber mais como aquilo aconteceu, tentar decifrar de alguma forma a pessoa, a jornada dela. Então, eu tento me focar nisso. E aí, com o tempo, a câmera foi se tornando menos intimidadora, a forma que a gente monta, a forma que você constrói o ambiente aqui dentro do estúdio é muito aconchegante, então eu acho que isso também ajuda. Eu tô cercado de pessoas que eu confio muito, muito, então eu tiro essa camada de preocupação na minha frente.
Uma coisa legal é que todo time tem um cuidado imenso para que o episódio seja especial. Então, todo mundo se preocupa com cada detalhe, desde a recepção do convidado, da preparação do roteiro. Previamente, para a gente convidar essas pessoas, a gente faz uma pesquisa de tudo que ela já está fazendo, LinkedIn, entrevistas, YouTube, tudo que essa pessoa já fez. A gente faz uma pré-entrevista com o convidado também, porque cada entrevista do Tex Talk é personalizada. A gente vai contar a história de uma pessoa, então a gente quer saber das palavras dela ou de tudo que a gente já pesquisou sobre ela, o que é interessante a gente levar no episódio. Então é sempre muito personalizado o roteiro, com as perguntas e para onde a gente quer direcionar essa conversa e que a gente acha que vai ser um papo relevante para quem está assistindo o podcast. Quando a gente recebe essa pessoa, o convidado aqui no escritório da Tex, a gente gosta sempre de fazer uma imersão com ela no universo da Tex. Então a gente anda pelo escritório, apresenta quem são as pessoas, quais são as áreas da Tex, o que as pessoas fazem, quem são as pessoas que estão por trás das nossas soluções, do que a gente tem feito para o mercado também. E é sempre muito bacana essa conexão do convidado com o Emir, que é o host do Tex Talk, para já criar ali uma conexão também. A gente tem um método de fazer isso, que a gente foi desenvolvendo com o tempo, em como a gente passa a pauta, o que a gente conversa, como a gente deixa a pessoa tranquila, porque trazer essa segurança para o convidado é o que permite com que ele se abra realmente, conte coisas que frequentemente ele não conta. Pra gente, né, para todos nós, eu sei que é muito prazeroso quando termina a gravação, às vezes tem alguém acompanhando ou a própria pessoa fala, olha, isso aqui eu nunca contei pra ninguém. Nossa, minha esposa vai ficar muito impressionada que eu falei sobre isso, porque isso eu nunca falo e tal. Então, acho que tem a ver tudo isso. Tem a ver esse aconchego, esse cuidado que a gente tem em receber a pessoa, e eu estar seguro de alguma forma ajuda a pessoa também a se sentir segura e a gente conseguir entregar um conteúdo que fica para a história, né? É a história daquela pessoa, não é. A gente não entrega um material que é perecível, ele não deixa de ser importante ao longo do tempo. Ele sempre vai ser importante, sempre vai ser um registro daquela pessoa, da jornada dela até aquele momento. Cada corte, cada arte é pensada no mínimo detalhe, e o time de designers aqui da Tex tem um carinho imenso por cada uma dessas peças. A gente da equipe de design está sempre atento a explorar novos caminhos para aproximar o nosso público dos nossos convidados. Porque eu acho importante ter essa ligação entre eles, assim, porque são pessoas reais falando com pessoas reais, assim. O material de criação, ele vem primeiro pelas fotos. Então, a gente tem esse primeiro cuidado para escolher as fotos, selecionar frases. Depois a gente tem os cortes, que chega pra gente já bonitinho. E aí a gente tem que se atentar aos detalhes de como a gente vai fazer isso conversar como um todo, assim. São 15 dias de divulgação e cada parte do processo é pensado no mínimo detalhe, assim, para que tudo converse e tudo fique bonitinho para todo mundo. Eu nunca tinha feito um podcast na vida, então acho que um dos principais desafios foi pesquisa, entender um pouco desse mercado, como funciona, como é que funcionam os processos, qual que é o melhor equipamento pra gente comprar, como é que tem que ser o estúdio. Então a gente passou por várias etapas de experimentação até a gente definir qual ia ser a cara do nosso podcast. É muito legal quando a gente olha a evolução que a gente teve desde o primeiro episódio até hoje. Sempre foi muito claro qual mensagem que a gente queria passar, como a gente queria se comunicar com o nosso público. Mas a parte técnica, ela foi evoluindo a cada episódio. E hoje é muito legal, assim, muito gratificante ver que a gente está conseguindo entregar um vídeo bom e profissional e que traz ainda mais potência para essas histórias. Uma das coisas que eu acho mais bonito nesse projeto é que a gente busca trazer pessoas que merecem essa visibilidade, sabe? Às vezes são pessoas dos bastidores, às vezes são pessoas mais técnicas do mercado de seguros e que elas nunca viram uma câmera, uma luz, um microfone, sabe? Quem faz efetivamente as coisas, seja na Tex ou em qualquer outra empresa, são as pessoas que estão nos bastidores. São as pessoas que às vezes, normalmente, as histórias mal são contadas. Aquelas que acham que nem tem por que escrever um livro ou qualquer coisa assim. Mas elas que fazem, de verdade. Eu lembro que quando, ainda bem novo, eu conversei com meu pai, eu adorava ouvir as histórias dele, do mercado de seguros, as histórias da vida dele. E eu falei, por que você não escreve um livro? E
E não, livro é pro presidente da companhia, livro é pro dono da empresa não sei o que lá. Assim, era muito distante da realidade dele, para ele, escrever um livro, mesmo com todas as histórias que ele tinha para contar. Então, acho que tem uma... E esse é o exemplo do ponto que você só consegue conectar depois, né? Acho que tem uma realização pessoal de contar essas várias histórias que provavelmente outros filhos também não conheciam. Então, para mim, isso é muito importante. Mas eu mandei pra Bia um print da telinha final que apareceu, produção, e tinha Ed Tomás lá, e eu fiquei bem feliz, assim. Acompanhar tudo. Eu sempre, quando a gente vai postar um novo episódio, tem lá a playlist de todos. Então, sempre tem uma coisa ou outra que eu olho pra um episódio e falo, esse daqui foi legal porque eu tava no bastidor e eu sei disso, sabe, o que aconteceu. E ver essas ideias, coisas que a gente falou em reuniões ou que a gente trocou mensagens em qualquer dia da semana e depois isso foi aplicado pro Text Talk, assim, sabe? A telinha final que a gente tem agora, que é super bonita, tipo, os novos posts que a gente fez, os formatos de frase que a gente mudou. Então, tem inúmeras mudanças que a gente foi fazendo, que a gente vai apostando em novidades. E eu acho que isso que é o mais legal, assim, de como a gente vai evoluindo e participar disso me deixa bem feliz. É muito legal ver seu trabalho nos lugares. Por mais que seja na internet ou de uma forma física, acho que o trabalho de um designer é satisfatório ver ele concluído, ele sendo usado, ele sendo publicado e visto por centenas, milhares de pessoas. O Talk, para mim, tem uma importância muito grande porque foi minha porta de entrada aqui na Tex. O meu teste foi para criar uma arte para o Talk. Então, ele tem um lugarzinho especial assim no meu coração. O maior combustível que a gente tem hoje para sempre buscar aperfeiçoar o Text Talk e evoluir como um todo é o impacto que a gente tem causado na vida das pessoas. Quando acaba um episódio e o convidado tira o fone e sai super feliz com uma experiência nova para a vida dele, é muito legal porque é um reflexo de toda a etapa que teve no projeto, sabe? Desde a pré-produção, do primeiro contato, para a captação. Então, isso se reflete tanto na experiência do convidado quanto no material final. E quando a gente olha para o primeiro episódio e compara com o episódio atual, eu fico muito feliz de ver a evolução que a gente teve em cada detalhe, em cada processo. E muito grata por todo o time que fez parte dos bastidores disso tudo. 50 parece muito, e às vezes é mesmo, né? Quando a gente para lembrar, mas eu acho que eles foram o suficiente para a gente construir a segurança, o conhecimento, o know-how que a gente tem hoje. Então, a partir de agora, a gente vai ser ainda mais ousado, né? Romper essas fronteiras e focar profundamente em contar essas histórias.